Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que neste momento estão sendo alcançados pelo programa Pão da Palavra, da comunidade Católicos em Dublin. Então, amados, vamos começar a nossa meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Amados, nós iremos proclamar hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versos de 1 a 4. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Você possa dizer: glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos relata a cura de um leproso. É importante lembrar que esse episódio aqui de Mateus 8, de 1 a 4, ele também é registrado. Esse episódio também é registrado em Marcos 1:40 e Lucas 5, de 12 a 16. Ou seja, trata-se de um episódio de múltipla atestação. Encontramos essa cura do leproso, aparece nos 3 evangelhos sinóticos, em Marcos, Lucas e Mateus. É importante lembrar também que a Bíblia registra, o Evangelho registra um outro episódio onde Jesus cura leprosos. É lá em Lucas 17, de 11 a 19, onde nosso Senhor cura 10 leprosos, não apenas um, mas 10 leprosos. Isso nós encontramos no Evangelho de São Lucas. Muito bem, eu gostaria aqui também de recordar, ainda com relação aos leprosos, que certa vez João Batista mandou perguntar a Jesus se era ele o Messias ou se deveríamos esperar um outro. E Jesus mandou responder a João: diga a João que os leprosos são purificados. Isso está lá em Lucas 7, 22. Então, Jesus apresenta a cura de leprosos como um sinal de que ele é o Messias. Amados irmãos e irmãs, o que é a lepra, então, tão falada aqui nos evangelhos? A lepra parece uma doença de pele, mas na verdade é uma bactéria que afeta o sistema nervoso periférico
E aqui eu vou dizer, embora eu não tenha nenhuma formação para esclarecer o que seja a lepra, aqui eu gostaria de recordar algumas características dessa enfermidade. Primeiro, é uma doença crônica, altamente contagiosa. Ela começa com pequenas manchas, certos enrugamentos. Depois, aquela área atingida pela lepra fica insensível. Por fim, formam-se caroços e a pessoa vai ficando deformada. Uma enfermidade terrível. É interessante observar como a pessoa vai ficando insensível ao fogo e ao calor. Os filamentos que levam à sensação de dor vão sendo obstruídos e o leproso pode colocar a mão no fogo e não sentirá nada. Vai se tornando insensível. Trata-se, claro, a boa notícia é que em nossos dias é uma doença tratada e o maior problema com relação à lepra em nossos dias é, sobretudo, o preconceito, o estigma de ser leproso. Tanto é que no Brasil se deixou de chamar de lepra e passou-se a se chamar de hanseníase por uma medida estatal para conter, vamos dizer, os efeitos do preconceito que existe sobre esta enfermidade. Porém, nossa atenção aqui é sobre essa enfermidade no tempo de Jesus. Trata-se de uma doença muito antiga. A própria lei de Moisés previa como se deveria tratar um leproso. Por exemplo, o leproso deveria estar a pelo menos 2 metros de distância das outras pessoas não contagiadas. Isso num dia normal, mas as leis judaicas previam que se era um dia de vento, o leproso deveria estar a pelo menos 45 metros de distância. Mas a lei também previa que o leproso deveria habitar fora do acampamento. E se era na cidade, o leproso deveria, na verdade, morar fora dos muros da cidade. O leproso, naquela época já se praticava o que hoje ficou comum em nossa linguagem, o distanciamento social. O leproso era obrigado a se distanciar da comunidade. Uma quarentena perpétua. Amados irmãos e irmãs, também era previsto que o leproso, quando se aproximava, deveria gritar imundo, para que as pessoas que não estavam contagiadas soubessem que ele estava leproso e assim avisá-las. Bom, essas medidas das leis mosaicas, sobretudo em nossos dias, fica claro que não era apenas uma questão de preconceito, eram sobretudo medidas sanitárias que visavam proteger a comunidade e evitar que aquele mal se espalhasse. Era uma espécie de modo de conter o contágio. É uma doença tão terrível naquela época, como já disse, em nossos dias é diferente. Existe tratamento, eu mesmo já conversei com muitas pessoas que se tratam e não é mais contagioso com o tratamento. Mas o fato é que na Bíblia se considera e se chama a lepra de uma verdadeira praga. Está lá em Levíticos 14:34. Muito bem, vamos dizer agora como se chama, qual a palavra utilizada em hebraico para falar da lepra. A palavra hebraica era tzarat, que vem da mesma raiz de ferir. O leproso é um ferido.
E alguns chegam até a dizer, um leproso é um ferido por Deus. Bom, isso não está na palavra, mas é porque em alguns episódios da Bíblia isso ocorre. Lá em Números 12:9, nós vemos Miriam, a irmã de Moisés, que começa a difamá-lo ou falar mal de Moisés, e a consequência é que Miriam se torna branca de lepra. Esse mesmo tipo de acontecimento nós vemos em 2 Reis 5:27. Aquela história do leproso Naamã. Nós certamente já ouvimos nas leituras, nos dias de Eliseu, do profeta Eliseu, existia um leproso que ouviu falar de um homem de Deus chamado Eliseu e saiu da sua terra, do estrangeiro, e foi até Israel para pedir a Naamã para a cura. E Naamã o aconselha a banhar-se no rio. Ele acha estranho aquilo ali, porque os rios da sua terra eram melhores do que os de Israel. Mas o fato é que ele se banhou e ficou curado. E aquele oficial, aquele homem de alta posição, ficou tão grato ao profeta Eliseu, que queria lhe recompensar pelo bem que ele lhe fizera com aquela cura. E o fato é que Eliseu disse que não pede nada, não exige nada, não quer nada. Porém, a coisa terrível é que um dos servos de Eliseu, Giezi, ouviu aquela história, e quando Naamã partiu de volta para o seu país, ele foi até Naamã e diz que o seu senhor, o seu mestre, havia mudado de ideia. E recebe de Naamã uma espécie de recompensa pelo milagre propiciado por Eliseu. Quando Giezi volta à presença de Eliseu, Eliseu lhe pergunta: de onde vens, Giezi? Teu servo não foi a lugar nenhum, respondeu Giezi. Mas Eliseu lhe disse: acaso meu espírito não estava presente quando alguém saltou do seu carro ao teu encontro? Agora tens dinheiro, poder, podes comprar com eles vestes, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Mas a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua posteridade para sempre. E Giezi saiu da sua presença branco como a neve por causa da lepra. Ou seja, na Bíblia há uma associação entre a lepra e o pecado. A lepra e o pecado. Miriam pecou, ficou leprosa. Giezi pecou, ficou leproso. Essa associação entre a lepra e o pecado, e até a própria ideia que lepra literalmente signifique, porque lepra no hebraico tzarat significa ferido por Deus, nos faz associar o pecado à lepra como essa enfermidade fosse uma boa metáfora para o que seja o pecado em nossas vidas. Primeira coisa, o pecado é contagioso. Basta dizer que por causa do pecado de Adão, toda a humanidade ficou contaminada. Primeiro, é contagioso. O pecado vai se disseminando por contágio também. Um peca, outro peca, vai vendo outro pecar e vai crescendo, vai contagiando. Depois, assim como a lepra, o pecado começa com pequenos sinais. E aqui eu me lembro do episódio de Salomão, que está lá em 2 Samuel 11:2.
a Bíblia nos diz que Salomão, num dia quente, saiu para o terraço do palácio e viu uma mulher que se banhava. E o que aconteceu foi que Salomão ficou encantado pela beleza da mulher. Ela era de belo aspecto. Porém, amados irmãos e irmãs, Salomão olhou. Tudo começou com um olhar. Aquele olhar levou ao adultério. O adultério levou à mentira, que terminou por fazer com que Salomão levasse a morte do esposo daquela mulher que era casada com Urias. Mães, tudo começou com um olhar. E o fato é que o nosso irmão Salomão, ele foi de pecado em pecado e foi crescendo. Então, o que começou com o olhar, terminou com um assassinato de Urias. Para entender melhor essa história, basta consultar 2 Samuel, a partir do capítulo 11. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o pecado começa pequeno. Depois o pecado torna, assim como a lepra, a pessoa insensível. Aquela área atingida pela lepra se torna insensível ao fogo e ao frio. Nem o fogo queima, nem o gelo congela. Por fim, a pessoa com a lepra, ela fica deformada, vai enfeiando-se, vai ficando, algumas partes do corpo caem, às vezes as orelhas, o nariz, e a pessoa vai ficando deformada. Assim também acontece conosco no pecado. O pecado nos deforma. Amados irmãos e irmãs, aqui eu poderia dizer, o pecado tem essas mesmas propriedades da lepra. É contagioso, começa com pequenas coisas. Basta lembrar que os ladrões de banco não começaram roubando o banco, mas quem sabe assaltando a carteira dos pais. Assim como Davi não começou matando Urias, mas começou com um olhar. Às vezes o pecado pode começar com uma pequena mensagem do WhatsApp, com uma ingênua mensagem do WhatsApp. Às vezes o pecado começa com um inofensivo elogio. O pecado começa pequeno, mas como diz a Bíblia, um abismo atrai outro abismo ao fragor das cascatas. Depois o pecado torna insensível o homem. Multiplicam-se as histórias que nós ouvimos de pessoas que não se comovem diante do sofrimento da mãe, do pai, do filho. Veja quão insensível é uma mulher que acha que tem o direito de matar o próprio filho. Se ela não se sente com o próprio feto, é porque o pecado já destruiu a sensibilidade. Vejamos como agem os drogados diante dos seus parentes. Já não têm nenhum sentimento, são totalmente frios para o sentimento dos seus parentes, dos seus familiares, da mãe, do pai, das pessoas que lhe amam tanto. O pecado deforma. O pecado torna o homem insensível. E por fim, o pecado nos deforma. O fato é que somos... O pecado não revela a nossa verdade, a nossa beleza, o nosso encanto. A gente poderia dizer, como é feio. Eu sempre lembro isso porque é uma coisa que me chamou a atenção. Talvez isso não tenha acontecido agora na pandemia, não, certamente não. Mas eu, no Brasil, vivi muitas crises econômicas. E uma coisa que me chamava a atenção é que fábricas fechavam, lojas fechavam, comércios fechavam, mas eu, via de regra, nunca vi fechar um salão de beleza.
todo mundo quer ser bonito. Todo mundo quer a beleza. E aí as mulheres podem até não faltar o dinheiro para o feijão, mas para a tinta do cabelo é difícil. Todo mundo quer ser bonito. Não tem nada demais em querer ser bonito. Bom, em querer se arrumar, eu até acho que deve se fazer isso. Mas o grande problema é que nós não nos damos conta que o que mais nos enfeia não são as rugas. O que mais nos enfeia não são os cabelos brancos. O que nos enfeia são os nossos pecados. Como é feio e como o pecado nos deforma. Como é feio nós nos nossos vícios. O vício nos deforma. Como é feio um homem embriagado. Como é feio ver uma mulher. Como é feio ver uma pessoa drogada. A gente vê isso aqui nas ruas de Dublin. Como é triste, como é feio. E aqui não se trata de uma questão estética, se trata de uma questão moral. O pecado deforma. Não são as rugas que nos enfeiam, não são os cabelos brancos que nos enfeiam, é o pecado. Como é feio ver uma pessoa mentirosa, orgulhosa. Como é feio uma pessoa arrogante. Como é feio uma pessoa perversa, que faz o mal. Temos visto aí pessoas roubando. Alguém me falava há pouco tempo do roubo de sua loja. Diz, como é feio alguém roubar, querer o suor dos outros. Alguém trabalhou e você vai querer viver do suor do outro. Como é feio um jovem preguiçoso que vive às custas dos pais, que não quer trabalhar. Como é feio uma pessoa interesseira que só se aproxima dos outros para tirar vantagem. Como é feio, amados irmãos, aquilo que o pecado faz conosco, nos deforma. Como é feio um pai que não pensa nos filhos, e aí um homem no adultério não lembra mais dos seus próprios filhos, do mal que está lhe causando, fica insensível. Amados, já me alonguei nessa meditação, mas eu gostaria de encerrar dizendo que na antiguidade não existia remédio para a lepra, não existia remédio para aquela enfermidade, não existia remédio nas farmácias para aquele mal da lepra, símbolo do pecado. Sim, o pecado é uma doença do qual todos nós fomos infectados, pior do que o coronavírus, pior do que o câncer, pior do que a AIDS. O pecado é a doença que mais mata. Vejamos quanta violência existe no Brasil. E a violência é um pecado. O assassinato, o crime é um pecado. Pois bem, nós poderíamos olhar para tudo isso e pensar, essa enfermidade como a lepra não tem remédio para o pecado. Onde encontrar remédio para o pecado? Nós que somos pecadores, nós que fomos infectados por esse vírus, a grande pergunta não é só saber identificar o diagnóstico, nós queremos o remédio. E onde encontrar remédio para este mal, para esta enfermidade? Pois bem, amados irmãos e irmãs, Jesus manda dizer a João Batista, diz a João Batista que os leprosos são purificados. E eu queria lhe dizer, para você, o mesmo que Jesus disse para aquele leproso, aqui de João 8. O leproso olha para Jesus e diz, Senhor, se queres, tem o poder de me purificar. E eis que Jesus responde, sim, eu quero, fica limpo. Amados irmãos e irmãs, só há um lugar onde podemos encontrar remédio para o pecado, para os nossos pecados, porque eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para lhe dar. Todos somos pecadores, todos temos esse vírus, todos temos essa bactéria. A Bíblia nos diz lá em Romanos 3:23, todos pecaram e privados estão da glória de Deus. Essa é a má notícia. Muitos estão espantados porque ficaram sabendo que tem o coronavírus. Mas eu queria lhe dizer, irmão, nós temos a bactéria do pecado.
E essa é uma verdade, só existe um ser humano que veio a esse mundo sem pecado, a Virgem Maria, e claro que nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Mas eu queria lhe dizer também uma boa notícia. Há um lugar onde eu e você podemos encontrar cura para este mal terrível, esse contágio terrível do pecado. Que existe em mim, existe em você. Eu não posso negar isso. E você também não pode negar. Isso me toca e lhe toca, porque todos somos pecadores. Quando falamos de pecado, nós temos que bater no peito mais do que estender a mão. Somos pecadores. Mas eu queria dizer para você a boa notícia. Há um lugar onde eu e você podem ser purificados. Aos pés de Jesus, aos pés da cruz. Ali o homem é purificado. Há um lugar onde o homem pode encontrar redenção. Na fé em Jesus, no Calvário. E você poderia perguntar assim: Frei, onde eu posso ir para encontrar essa graça do Calvário? Eu lhe digo, irmão, primeiro, aos pés de Jesus, no sacramento da confissão. Como sacerdote, uma das coisas que eu fico mais encantado é ver a graça de Deus na confissão. Primeiro, de receber, de ir à confissão e receber ali a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E a coisa que mais me encanta como sacerdote é poder dar essa graça. Eu costumo dizer para as pessoas que se confessam comigo que se ela pudesse ver o que acontece na confissão, o salmo que hoje nós rezamos na liturgia, o Salmo 50. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor purificai-me. Do meu pecado todo inteiro me lavai e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim como sois justo na sentença e com reto o coração. Aspergi-me e serei puro do pecado e mais branco do que a neve ficarei. Pois bem, irmãos, ali na confissão a graça da cruz é derramada sobre nós. E eu costumo dizer para as pessoas que uma pessoa quando se confessa, se alguém pudesse fazer uma scan espiritual, veria que mais branco do que a neve aquela pessoa fica, porque ela recebeu ali a graça da cruz. A graça daquele que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tema de ir aos pés de Jesus. Não tema de ir aos pés da cruz. Ali está o remédio para a bactéria do pecado, contra a deformidade do pecado. E ali você recebe as vestes dos eleitos, as vestes brancas. Quem são estes com vestes brancas? São aqueles que lavaram e enxaguaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Que nosso Senhor nos ajude, que o nosso Senhor nos abençoe e que nós possamos ser purificados pela graça de Cristo, da lepra do pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, nós encerramos o programa e gostaríamos de fazer um convite todo especial. Um convite para você acompanhar amanhã, às 4 horas aqui na Irlanda e o meio-dia no Brasil, o programa Café Teológico. Esse mês vai ser muito interessante, sobretudo para quem é franciscano ou vive em paróquia franciscana. Deixa eu só explicar para você. Nas paróquias franciscanas, vocês já viram essa cruz, a cruz de São Damião. E talvez você não entenda, mas é interessante conhecer a espiritualidade dessa cruz. Então amanhã estaremos falando sobre a espiritualidade
franciscana, especialmente explicando a cruz de São Damião. Então vai ser uma coisa muito interessante, muito concreta. Uma pessoa muito preparada vai estar conosco, o Frei Sidney. Então você divulgue, convide as pessoas para assistir essa live, porque eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Muito interessante. Primeiro porque eu sei que o Frei Sidney é muito capacitado. Então amanhã nos acompanhe sobre esse estudo sobre a cruz de São Damião. Então não deixe de participar. Um bom dia a todos e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.